Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, é preso sob acusação de tentar atrapalhar votação no segundo turno das eleições. FBI mata suspeito de planejar atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Maior ladrão de celulares do país vai para a cadeia em São Paulo. Segunda fase da Operação Jogada Ensaiada busca envolvidos em manipulação de jogos de futebol em todo o país. Mais de 40 imigrantes morrem em naufrágio no Mediterrâneo. Cúpula da Amazônia termina no Pará sem metas comuns, mas com a cobrança da colaboração dos países ricos à preservação das florestas. Ministro Luiz Roberto Barroso é eleito para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar de Rosa Weber. E um ladrão de bicicletas faz uma pausa na operação para afagar um cachorro que gostou do invasor. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Foi preso hoje em Santa Catarina o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Ele chegou agora à tarde em Brasília, onde deverá ficar em uma cela da Polícia Federal. A operação chamada Constituição Cidadã, deflagrada hoje, investiga possíveis interferências no segundo turno das eleições presidenciais realizada em 2022. Segundo as investigações, integrantes da Polícia Rodoviária Federal teriam direcionado recursos humanos e financeiros para dificultar o trânsito de eleitores. Além da prisão de Silvinei, o STF determinou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. E a oitiva, ou seja, depoimento, de 47 policiais rodoviários federais. Silvinei foi diretor da PRF durante a gestão de Jair Bolsonaro e chegou a pedir votos para o ex-presidente em uma publicação nas redes sociais antes do segundo turno. O post gerou polêmica e logo em seguida ele apagou a publicação. Recentemente, Silvinei foi ouvido na CPMI, que apura os atos de 8 de janeiro, e negou que tenha determinado blitzes em regiões onde Lula tinha maior apoio para atrapalhar o trânsito de eleitores. Segundo a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, Silvinei mentiu durante o depoimento e agora, com a prisão, ele deve ser reconvocado. Uma das consequências das acusações contra Silvinei Vasques poderá ser a perda da sua aposentadoria. O atual corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Vinícius Berman, disse que a denúncia vai ser incorporada ao processo administrativo da Corregedoria-Geral da União. Silvinei tem 47 anos e conseguiu benefício de R$18 mil em dezembro do ano passado, pouco depois de ser exonerado do cargo. O maior receptador de celulares roubados do país foi preso hoje pela Polícia de São Paulo. Amadou Diallo, imigrante de Guiné-Bissau, é suspeito de liderar uma quadrilha especializada em receber aparelhos furtados e roubados. Junto com o homem, foram apreendidos 312 celulares. A prisão do suspeito aconteceu na noite de ontem, após agentes policiais realizarem uma operação na Rua dos Guaianazes, no centro de São Paulo. Ao caminhar pela rua, os policiais avistaram Diallo no cruzamento da Rua Timbiras com a Rua Boticários e deram voz de prisão, além do mandado de busca e apreensão. Após esse momento, os policiais foram com o suspeito até 2 apartamentos localizados em um prédio da região. Em um dos imóveis foram encontradas mochilas repletas de aparelhos celulares, alguns deles embalados, o que indica que seriam transportados para fora do país. Já no outro apartamento foram encontrados computadores ligados, com telefones conectados por cabos e outros celulares. Pelo menos 64 dos mais de 300 aparelhos apreendidos foram roubados ou furtados, de acordo com dados de ocorrência da polícia. As investigações mostraram que Diallo era responsável por receber os itens após os crimes e que também era o chefe de uma organização criminosa responsável por uma base de informática para a realização de desbloqueio dos celulares e invasão a aplicativos bancários.
Após a varredura, o homem foi levado até a delegacia, onde foi autuado em flagrante por receptação. Em audiência de custódia realizada na tarde de hoje, ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. O nome do imigrante de Guiné-Bissau virou alvo da polícia desde o mês de março, após investigações de roubos e furtos de celulares em que vítimas foram agredidas e mortas, onde foram apreendidos 53 celulares, 3 tablets, 2 iPads, 3 smartwatches e 130 carcaças de celulares desmontados. Os confrontos armados rotineiros em favelas cariocas causam centenas de mortes violentas todos os anos. E o convívio com os tiroteios também podem afetar a saúde mental e física dos moradores dessas áreas, contribuindo para o desenvolvimento de quadros de hipertensão arterial, ansiedade, insônia, falta de ar e depressão. A constatação é da pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que compara a situação de saúde de moradores de favelas expostas a um número maior de tiroteios envolvendo agentes do Estado com a de pessoas que vivem em comunidades mais tranquilas, com um número menor de confrontos armados. A pesquisa mostra, por exemplo, que os riscos de moradores de favelas mais expostos a tiroteios desenvolverem depressão e ansiedade são mais do que o dobro daquelas de outras comunidades. A probabilidade também é maior de apresentar quadros de insônia, 73%, e hipertensão arterial, 42%. Um terço dos moradores dessas comunidades também relataram sudorose, falta de sono, tremor e falta de ar durante os tiroteios. O estudo também apresenta os efeitos dos tiroteios nas unidades de saúde. Nas comunidades com o maior número de confrontos armados, 59,5% dos moradores afirmaram que as unidades já tinham sido fechadas por causa da violência, enquanto nas demais comunidades o índice é de 12,9%. Nas comunidades mais expostas à violência, 26,5% dos moradores já adiaram a busca por atenção médica devido a confrontos, enquanto nas áreas mais tranquilas, esse índice é de apenas 5,9%. A pesquisa ouviu 1.500 moradores de 6 comunidades cariocas, sendo 3 com maior número de tiroteios em 2019. Nova Holanda, na Maré, Chapadão 2, em Manguinhos, e Vidigal, na Zona Sul, e 3 que não registraram confrontos armados naquele ano: Parque Proletário dos Bancários, na Ilha do Governador, Parque Conquista, no Caju, e Jardim Moricaba, na Zona Oeste. A Polícia Militar do Rio de Janeiro destacou que investe em equipamentos para que suas ações sejam cada vez mais técnicas e seguras e que, no primeiro semestre desse ano, houve queda de 12,3% no número de mortes nas comunidades por intervenção de agentes do Estado em relação ao mesmo período do ano passado. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de animais em pet shops no estado e abrange cães, gatos e pássaros. De autoria do deputado estadual Rafael Saraiva, do União Brasil, também cria o SECA, Cadastro Estadual do Criador de Animal destinado a criadouros, que serão os únicos habilitados a comercializar animais. Como justificativa, Saraiva disse que os animais permanecem por longas horas expostos ao público em locais impróprios, que prejudicam a sua saúde e o seu bem-estar. Isso ocasiona estresse e traumas. E ainda disse que a imensa maioria dos animais expostos são filhotes ainda não vacinados, fator preocupante que os expõe a diversas doenças. O texto agora poderá ser sancionado ou vetado pelo governador Tarcísio de Freitas. E falando em animais de estimação, em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, um cachorro da raça Golden Retriever, em vez de fazer a segurança de uma casa, agradou um ladrão na hora em que ele estava furtando uma bicicleta. Como o rapaz entrou em uma casa onde havia uma câmera de segurança, não escapou ao flagrante. Ele estava indo embora com a bike avaliada em R$ 6.400 quando o cachorro apareceu e não economizou carinho. O ladrão não pensou duas vezes, parou tudo para retribuir as boas-vindas, fazendo carícias e dizendo frases bem amigas, como "você é o cachorro mais legal que já conheci" e "eu te amo também".
Mas depois de tudo isso, achou melhor seguir em frente. E pelo jeito, o animal ficou triste com a partida do ladrão. Foi até a porta e não escondeu que já ficou com saudades. O porta-voz do Departamento de Polícia de San Diego disse que o ladrão continua foragido, mas as imagens deverão facilitar a sua localização. E agora um alerta importante. De cada 10 brasileiros, 4 têm colesterol alto e correm sérios riscos de saúde. Esta médica cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, alerta para os riscos do colesterol alto. O colesterol ele faz parte do nosso organismo e é necessário para várias funções, mas esse excesso que pode dar problemas. O aumento do colesterol ruim está relacionado ao consumo exagerado de gordura animal, de alimentos industrializados, ao sedentarismo e ao cigarro. Com o tempo, o excesso vai se depositando na parede das artérias e essas artérias vão entupindo, obstruindo. E é aí que podem ter os sintomas realmente de problemas graves, que são as doenças cardiovasculares, principalmente o AVC e o infarto. Estima-se que 4 em cada 10 brasileiros têm um colesterol alto. Daí a importância de fazer um exame de diagnóstico pelo menos uma vez por ano depois dos 30 anos. O diagnóstico é feito através da dosagem do colesterol no sangue e algumas pessoas podem ter sinais de que elas têm o colesterol alto. E quais são esses sinais? De pele e tendões também, e principalmente manchas ou bolsas amareladas em volta do olho, nas pálpebras. A partir dos 10 anos de idade já deve ser feita uma dosagem de colesterol. Se tem um histórico de dislipidemia familiar, aí pode dosar na infância também, antes dessa idade. As doenças do coração são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, e elas podem ser evitadas com mudanças de hábitos. Praticar uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável, previnem até 80% a ocorrência de infartos e AVCs. A alimentação tem que ser equilibrada, buscar escolhas saudáveis, menos embalado, menos ultraprocessados, menos gordura saturada. Além disso, da alimentação, atividade física regular, pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana, essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Gerenciamento de estresse, então o estresse causa aumento do cortisol, adrenalina, isso aí causa um processo inflamatório no nosso organismo, também ajuda nessa deposição de gordura na parede das artérias, ele também influencia. O cigarro também é um fator determinante de aumento do colesterol, qualidade do sono também interfere. Então tudo isso a gente tem que avaliar, gerenciar para reduzir cada vez mais esses danos. Esta turma que aproveita o domingo para fazer uma atividade física está de parabéns. Normalmente eu acordo na parte da manhã, faço uma caminhada, faço uma corrida e sempre quando der, né, procurar cuidar da saúde, não é nem questão de estética, é mais por conta da saúde mesmo, preparo físico e etc. E para mim é importante que a gente se cuide. A terceira idade que se diz, nós estamos chegando com vitalidade, com força, com disposição que talvez nossos avós não tivessem tido lá atrás. Mas isso é importante, a gente cuidar da saúde para viver melhor. E a seguir, comércio brasileiro termina o mês de julho no 0 a 0. E ainda, a Cúpula da Amazônia termina no Pará com cobrança da colaboração dos países ricos à preservação das florestas. Terminou hoje a Cúpula da Amazônia. No encontro realizado em Belém, no Pará, os líderes da região apresentaram várias propostas, mas não definiram metas. E o presidente Lula voltou a cobrar dos países ricos o compromisso que fizeram de investir 100 bilhões de reais por ano na defesa das florestas. A Declaração de Belém define a agenda conjunta dos países membros do Tratado de Cooperação da Amazônia para defender o bioma. O documento direciona ações para que os potenciais da Amazônia sejam desenvolvidos de forma sustentável para atender a 50 milhões de pessoas que vivem na região e estabelece princípios como o fortalecimento da OTCA para defender a Amazônia em fóruns internacionais com a participação da comunidade que vive na floresta,
os governos subnacionais e da sociedade civil na tomada de decisão. A Declaração de Belém contém 113 objetivos e foi assinada pelos presidentes dos 8 países membros da UTCA por ocasião da Cúpula da Amazônia, realizada na capital do Pará. Nesta quarta-feira, o presidente Lula realizou uma série de encontros bilaterais e uma reunião com os presidentes da UTCA. Também foi feita a foto oficial do evento. Diante dos presidentes dos países da UTCA, Lula fez um discurso afirmando que a Cúpula da Amazônia é o ponto de partida para que a floresta deixe de ser vista como problema e passe a ser solução. E afirmou que os produtos da sociobiodiversidade serão os principais geradores de emprego e renda para os moradores da região. Lula reforçou a necessidade de cobrar dos países ricos apoio financeiro e destacou que o compromisso feito pelos países desenvolvidos para mobilizar 100 bilhões de dólares por ano nunca foi implementado e afirmou que esse valor já não corresponde mais às necessidades atuais. Ao falar com a imprensa, o presidente adotou o mesmo tom e disse que vai reforçar a cobrança diante dos líderes mundiais no final deste ano, durante a COP. Nós vamos para a COP 28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que, se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro. Não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da floresta. Porque o exemplo que nós temos no Brasil é que parte das terras mais preservadas desse país são as terras indígenas. Numa demonstração que nós já temos os fiscais naturais para cuidar da nossa floresta. É só respeitá-los e garantir a eles condições de vida dignas e decentes. O presidente brasileiro destacou a necessidade de fortalecer a UTCA e realizar reuniões periódicas para acompanhar metas e mecanismos de fomento ao desenvolvimento econômico dos moradores da Amazônia. Havia 14 anos que os presidentes dos nossos países não se reuniam. A Cúpula de Belém ocorre em momento muito distinto das 3 que a precederam, em 1989, 1992 e 2009. Hoje, negar a crise climática é apenas insensatez. Mas valorizar a floresta não é só manter as árvores em pé. Significa dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana. Faremos isso oferecendo oportunidades sustentáveis de emprego e de geração de renda, por meio de fomento à ciência, tecnologia e inovação, do estímulo à sociobioeconomia e da valorização dos povos indígenas e comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. As micro e pequenas empresas deram mais uma vez uma forte contribuição ao mercado de empregos no Brasil. Nos primeiros 6 meses do ano, o país abriu pouco mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada. 700 mil foram das micro e pequenas, com forte destaque para o setor de serviços. Os profissionais desta área não produzem, mas prestam vários tipos de atendimento, que vão desde telefonistas, barbeiros e manicures, mecânicos de veículos até profissionais da saúde. Uma microempresa tem, no máximo, 49 trabalhadores. O limite para as pequenas é 99. O balanço dos primeiros 6 meses do ano foi divulgado hoje pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Brasil. E o setor de eventos foi um dos principais geradores de emprego no Brasil nos primeiros 6 meses do ano. O levantamento feito pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos mostrou que o primeiro semestre de 2023 registrou 42% a mais de contratações do que no mesmo período de 2022. Neste ano já foram gerados mais de 12 mil empregos, 4 mil a mais do que o registrado no ano passado. Os especialistas afirmam que a alta está ligada ao maior número de espetáculos e atividades artísticas no país.
Em dia de agenda mais vazia, os destaques do mercado financeiro desta quarta-feira ficaram com os dados de vendas no varejo no Brasil e de inflação na China. No encerramento dos negócios, o dólar subiu 0,14%, fechando em R$ 4,90. E a Bolsa de Valores caiu 0,57%, aos 118.408 pontos. O comércio varejista brasileiro ficou no 0 a 0 em junho. A porcentagem não subiu, nem aumentou, nem diminuiu em relação ao mês anterior. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado. Com isso, o setor da economia fechou o primeiro semestre em alta de 1,3% nos últimos 12 meses, de 0,9%. O brasileiro comprou mais nos postos de combustíveis e nos supermercados e economizou com roupas e calçados. E em um país onde as compras via internet já movimentam mais de 170 bilhões de dólares, os profissionais da área não podem perder a oportunidade para a reciclagem. Desde as práticas de marketing até discussões importantes para o país, como a sustentabilidade. E foi com este foco que hoje aconteceu em São Paulo o Fórum Comprar. É o principal evento para profissionais de compras do Brasil. Da folha de sulfite ao maquinário. É a área de compras que movimenta tudo que entra numa empresa. O departamento é responsável por boa parte dos custos de toda a organização e uma das peças-chave para o sucesso empresarial. Daí a necessidade de profissionais cada vez mais qualificados e com conhecimento constantemente reciclado. Com essa finalidade, nasceu o Fórum Comprar, o maior evento da área no Brasil. Em um único dia, especialistas no assunto apresentaram tendências, estratégias e as melhores práticas de compras. E um desses pontos que a gente quis trazer hoje é a questão do saving tributário nas compras, ou seja, como que a gente economiza tributos olhando para o perfil das compras, né? Então, é aquilo que às vezes o time tributário das empresas deveria ficar focado em fazer, mas não consegue. E aí, essas pessoas que estão aqui, né, esse público que está lá, o comprador, que é o tomador de decisão, se é melhor comprar do fornecedor A ou do fornecedor B, ele tem que entender que esse é um papel também dele, que isso é importante para ele, mas também tem que entender que ele precisa de ferramental para isso. Ele não vai conseguir fazer essa análise sempre sozinho, né? Então a ideia é ele conseguir enxergar isso como papel dele e também as formas de como a tecnologia pode ajudar ele dentro dessa lógica. E além das palestras, o fórum também reuniu estandes de grandes empresas com a exposição de soluções inovadoras para a área. E a ideia aqui é que os participantes possam fazer conexões para futuras parcerias. A empresa que o Renato representa, por exemplo, expôs uma estratégia para a descarbonização. Existe um grande comprometimento com as grandes empresas até a Agenda 2030, que é da descarbonização, ou seja, para você eliminar, né, neutralizar a sua pegada de carbono, e a gente tem como fazer esse processo. Então, existe uma estratégia para isso, que é você medir, né, a sua pegada de carbono, a gente tem como fazer isso. Depois reduzir a pegada de carbono, também fazer a sua substituição e compensação. E a sustentabilidade é um dos focos do Congresso. O Leonardo, inclusive, apresenta uma palestra sobre ESG. O ESG é uma sigla que vem do inglês, Environmental, Social e Governance, que nada mais é do que a parte ambiental, social e de governança das empresas. Então, ela fala muito sobre como as empresas se relacionam com o ambiente ao qual elas estão inseridos, não só na parte de sustentabilidade, mas também em relacionamento com a comunidade e práticas, inclusive, de compliance. Ao todo, o evento contou com 400 profissionais, 250 empresas e 17 expositores da área de compras, uma das mais promissoras do Brasil, com salários bastante atrativos. Se você se interessou, atenção à dica. Precisa se profissionalizar, precisa se capacitar através de treinamentos, conhecer aquilo que ele compra, conhecer daquilo que ele faz. Isso é fundamental para torná-lo realmente um profissional estratégico, uma vez que a atividade de compras hoje é uma atividade estratégica. As recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o produto interno bruto mundial este ano, de acordo com um estudo feito pela seguradora Allianz Trade. O Observatório Europeu Copérnicos
confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9, a Itália em 0,5, Estados Unidos em 0,3 e a França em 0,1. E a seguir, FBI mata suspeito de planejar atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E veja também, mais de 40 imigrantes morreram em naufrágio no Mediterrâneo. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito hoje o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A votação que foi realizada entre os 11 integrantes do STF é uma formalidade, já que é tradição a escolha do ministro mais antigo que ainda não tenha comandado o tribunal. Barroso vai assumir a presidência da Corte em setembro, para um período de 2 anos. E o ministro Edson Fachin ficará como vice-presidente. O STF marcou a posse para o próximo dia 28 de setembro. Ele vai assumir o cargo da atual presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que completará 75 anos de idade em setembro e, pelas regras, tem de se aposentar. Barroso afirmou estar consciente da responsabilidade que passará a ter e que pretende honrar a cadeira ocupada pela atual presidente. E o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai aumentar. O STF aprovou um reajuste de 5,5% para o orçamento do ano que vem, o que vai levar o total de gastos da mais alta corte do país para quase 900 milhões de reais. Com isso, o holerite de cada magistrado subirá de R$ 41.600 para R$ 44.000 por mês. Apenas para comparar, o presidente da República ganha R$ 31.000 por mês. A falta de continuidade na formação dos professores brasileiros é uma das principais causas que dificultam a melhoria do ensino do Brasil. Cerca de 20% das redes municipais não oferecem informações sobre os aspectos sociais do desenvolvimento na adolescência. Os especialistas consideram um número alto e que afeta principalmente os alunos entre o 6º e o 9º ano do fundamental. Mesmo com professores especializados, eles mostram dificuldade para entender melhor o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes. Essa dificuldade resulta em aulas improdutivas, com o professor ficando cada vez mais distante dos alunos. Outra dificuldade apontada na pesquisa feita pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação é a falta de materiais pedagógicos, sem contar a frequência dos professores em salas de aula. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi confirmado oficialmente hoje como relator da reforma tributária no Senado. A proposta, que será apresentada na próxima quarta-feira, passará primeiro pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois pela votação em plenário. Como já foi anunciado que haverá alterações, deverá voltar para nova apreciação na Câmara dos Deputados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia receberá sistemas de defesa aérea da Alemanha. Do outro lado, a Rússia derrubou 2 drones de combate que estavam a caminho de Moscou. De acordo com forças políticas de Moscou, os drones ucranianos foram abatidos com sucesso pela defesa aérea russa.
O primeiro deles foi derrubado na área de Domodedovo, nos arredores da cidade, enquanto o segundo foi abatido na área da rodovia Minsk, a oeste da capital. Até o momento, não existem informações sobre feridos com a queda dos destroços. Essa foi a terceira tentativa ucraniana de atacar Moscou com drones em uma semana. Até o final do ano passado, dificilmente Moscou era alvo de ataques por meio de drones. Porém, neste ano, vários casos já foram registrados. No fim de julho, por exemplo, um prédio de escritórios no principal distrito comercial da capital foi atingido 2 vezes em poucos dias por destroços de um ataque de drone abatido. E nas últimas horas, a Rússia disse que suas forças atingiram mais alvos ucranianos. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o exército do país continuou a concentrar suas principais forças nas direções de Kupiansk e destruiu projetos militares ucranianos, incluindo tanques, veículos blindados e um sistema de artilharia M777. Na cidade ucraniana de Zaporísia, 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em um ataque com mísseis da Rússia. Do outro lado, a Alemanha e a Ucrânia concordaram com o fornecimento de sistemas adicionais de mísseis de defesa aérea Patriot para Kiev. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o sistema fornecido pela Alemanha é necessário para o que ele classifica como terror russo. Zelensky ainda disse que o sistema salvará milhares de vidas ucranianas e ajudará na criação de um escudo aéreo completo para o país. Uma impressionante explosão atingiu nesta quarta-feira uma fábrica de instrumentos ópticos que fornece material para as Forças Armadas da Rússia em Sergiev Posad, um importante centro religioso a 70 quilômetros a nordeste de Moscou. Ao menos 43 pessoas ficaram feridas. Pela natureza do local e a força da explosão que quebrou vidros em toda a vizinhança da fábrica, a primeira suspeita foi a de um ataque relacionado à guerra da Ucrânia. Isso foi reforçado pelo fato de que as defesas aéreas de Moscou derrubaram 2 drones lançados por Kiev contra a capital russa. O governo da região de Moscou, contudo, forneceu uma explicação mais banal. Disse que a fábrica alugava um galpão para a empresa Pyroros, que trabalha com produtos pirotécnicos, e ela é responsável pelos famosos shows com fogos de artifício do Kremlin, mas também tem alguns contratos militares. De acordo com Moscou, teria havido um erro de procedimento causando a explosão. O diretor da companhia foi detido para interrogatório porque, segundo a mídia local, empregava imigrantes ilegais. Ele negou à polícia que a explosão tenha ocorrido no seu depósito, e sim num prédio adjacente. A empresa está em recuperação judicial desde abril deste ano. Segundo especialistas em explosivos, a natureza da nuvem em forma de cogumelo sugere que não houve material pirotécnico envolvido. Neste caso, a dispersão dos fogos seria para todos os lados. A especulação em torno de um eventual ataque se dá porque a Ucrânia escalou sua campanha com drones em território russo neste ano. Moscou passou a ser alvo e, no mês passado, 2 ações danificaram os prédios do distrito financeiro Moscow City. Até o Kremlin foi alvo, com o drone sendo interceptado já sobre sua área. Mas os ataques com drones usualmente são mais simbólicos do que militarmente efetivos. Se o que ocorreu na fábrica Zargovsk foi uma ação ucraniana, sabotagem ou não, isso seria inédito. Na Ucrânia, os combates seguem tanto nos pontos da contraofensiva de Kiev, que ainda não conseguiu romper as defesas russas, quando no ataque de Moscou no nordeste do país. Em Feodóssia, cidade portuária na Crimeia anexada à Rússia, um incêndio em depósitos de combustível foi atribuído a drones ucranianos. No Mar Negro, foi empregada uma renovada frente de ações militares desde que Vladimir Putin deixou o acordo de escoamento de grãos da Ucrânia com bombardeios russos e ataques a navios de Moscou. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou em um encontro de cúpula da pasta que a Rússia terá de reforçar seus flancos oeste e noroeste devido a 2 fatores: a entrada da Finlândia na OTAN, a aliança militar do Ocidente e a militarização crescente da Polônia. Um homem suspeito de planejar um atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi baleado e morto hoje em sua casa pelo FBI.
Em um comunicado, o Departamento de Investigações americano afirmou que ele estava sendo investigado desde abril, mas nesta semana fez uma postagem afirmando estar preparando armas para receber Biden quando visitasse o seu estado. Os policiais foram na casa do suspeito hoje de manhã para entregar uma ordem judicial. Foram recebidos a bala e revidaram. Mesmo assim, o FBI afirmou estar investigando o caso e as circunstâncias da morte. Fernando Villavicencio, candidato a presidente do Equador, foi assassinado hoje com 3 tiros na cabeça depois de sair de um encontro político na cidade de Quito, de acordo com a imprensa do país. Segundo o jornal El Universo, as pessoas que estavam no encontro de campanha ouviram disparos e então notaram que o político caiu no chão. Ele aparecia em 5º lugar nas pesquisas. O Equador enfrenta nos últimos anos a violência ligada ao narcotráfico, que durante o processo eleitoral resultou na morte de um prefeito e um candidato a deputado, além de ameaças a um candidato à presidência. O país irá eleger um presidente, vice-presidente e os 137 parlamentares em 20 de agosto. O presidente Guilherme Lasso dissolveu a opositora Assembleia Nacional em maio para pôr fim à crise política grave e comoção interna. Os incêndios florestais no Havaí, intensificados por fortes ventos causados pelo furacão Dora, forçaram milhares de moradores a abandonarem suas casas. Incêndios florestais alimentados por ventos com a força de um furacão provocaram retiradas em áreas do arquipélago do Havaí na madrugada desta quarta-feira e alguns habitantes se jogaram no Oceano Pacífico para escapar da fumaça e das chamas. O local mais danificado estaria em Lahaina, no extremo noroeste de Maui. A Guarda Costeira informou que tinha resgatado com sucesso 12 pessoas das águas em frente ao litoral da cidade e que estava enviando outras embarcações para a ilha. Os incêndios foram causados pelas condições secas e pelos fortes ventos do furacão Dora, que se encontra ao sul das ilhas, mas não deve tocar a terra. Na Itália, 41 pessoas morreram nesta quarta-feira em um naufrágio na ilha de Lampedusa. A embarcação transportava imigrantes que partiram da cidade de Sfax, localizada na costa sul da Tunísia. A informação foi dada à agência de notícias italiana por 4 sobreviventes do naufrágio. Ao passar por uma forte onda já perto da Itália, o barco virou. Os sobreviventes contaram também à agência terem sido salvos por um navio cargueiro e depois transferidos para um navio da Guarda Costeira da Itália. Os sobreviventes originários da Costa do Marfim e da Guiné chegaram nesta quarta-feira a Lampedusa. O Ministério do Interior disse ter registrado a entrada de cerca de 93.700 migrantes por mar até agora neste ano, em comparação com 44.700 no mesmo período de 2022. Segundo a rede britânica BBC, mais de 1.800 pessoas morreram até agora este ano na travessia do norte da África para a Europa. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, estimulou recentemente os países da União Europeia a persuadir a Tunísia para reprimir o tráfico de imigrantes. Apesar de uma série de visitas de representantes europeus à Tunísia, os barcos continuam saindo quase que diariamente dos portos do país africano. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras divulgou nesta quarta-feira um vídeo de um resgate de um grupo de imigrantes que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo. O maior cruzeiro do mundo vai zarpar em 2024. O navio tem capacidade para quase 10.000 pessoas e é 5 vezes maior que o Titanic. Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, a embarcação comissionada pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. 5 vezes maior do que o Titanic. Ele tem capacidade para quase 10.000 pessoas. Os ambientalistas criticam os megacruzeiros, apesar dos engenheiros afirmarem que os navios modernos estão tomando medidas para mitigar as emissões, graças à tecnologia. O CEO defende que um dos benefícios dos grandes navios é a redução de custo por passageiro. Mas com 7 piscinas, um parque, toboáguas, shoppings e uma pista de patinação no gelo, o Icon of the Seas também oferece mais opções para se gastar dinheiro a bordo. Uma particularidade do Gigante dos Mares, cuja construção começou em 2021, é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa.
A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia de Covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association, o volume de passageiros vai ultrapassar em 2023 os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31,5 milhões de pessoas. E veja a seguir, segunda fase da operação Jogada Ensaiada. Busca envolvidos em manipulação de jogos de futebol em todo o Brasil. E ainda, uma pesquisa revela que bebidas açucaradas, como refrigerante, aumentam em até 85% a chance de câncer no fígado. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada, que investiga uma suposta organização criminosa voltada à manipulação de resultados em partidas de futebol. Durante esse novo desdobramento, 60 policiais federais foram às ruas para cumprir 12 mandados de busca e apreensão em 10 estados brasileiros contra empresários, apostadores, jogadores e dirigentes suspeitos de manipularem resultados de campeonatos estaduais e da Série C e D do Campeonato Brasileiro. Até o momento, nenhum dos investigados foi preso. De acordo com a polícia, os investigados responderão pelos crimes previstos na Lei Geral do Esporte. A primeira fase da Operação Jogada Ensaiada aconteceu ainda no ano passado. No início, a ideia era apenas investigar manipulações no futebol sergipano. Porém, conforme as investigações foram avançando, o caso se tornou nacional, com o envolvimento de jogadores e clubes de diversos estados brasileiros. Os investigadores descobriram diálogos entre empresários, jogadores e apostadores para combinações de resultados e manipulações de ações dentro de campo que facilitariam o ganho ilegal dos apostadores, já que, além dos resultados, os sites de apostas esportivas permitem apostas em quantidades de cartões, expulsões, escanteios, laterais, gols e outras eventualidades de um jogo de futebol ou de qualquer outra modalidade. Dessa forma, os fraudadores aliciavam jogadores para que cumprissem em campo exatamente o que foi apostado pelos criminosos. Até o momento, a polícia estima que pelo menos 11 milhões de reais foram movimentados no esquema. Em depoimento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Aleph Manga, ex-atacante do Coritiba, confessou ter participado de esquema de manipulação no futebol no Brasileirão do ano passado. Aleph Manga prestou depoimento por videochamada e admitiu ter aceitado dinheiro para receber ao menos um cartão amarelo. Ele contou que o esquema foi intermediado pelo lateral esquerdo Diego Porfírio, seu ex-colega no Coritiba. O atacante, com passagens também pelo Volta Redonda e Goiás, se pronunciou diretamente do Chipre, onde vai jogar na próxima temporada no Paphos FC. Ele alegou à justiça que se arrependeu de ter participado do esquema e explicou que se tomasse o cartão amarelo em uma partida contra o Corinthians no Brasileirão do ano passado, o valor combinado seria dobrado. Outra proposta que recebeu dos operadores das apostas era para reunir mais jogadores interessados em tomar cartões. Manga se colocou à disposição da justiça para devolver o dinheiro que recebeu. Ele é réu no processo que investiga a manipulação no futebol brasileiro. Após a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás, o jogador acabou afastado pelo Coritiba. A malformação arteriovenosa é uma alteração cerebral rara que atinge 10 a cada 100 mil pessoas no mundo. A boa notícia é que o diagnóstico pode ser feito com um exame de imagem convencional. A publicitária Fernanda Bota levava uma vida aparentemente normal, mas tinha dores de cabeça constantes. Eu estava com 37 anos. Eu sou publicitária, né? Trabalho na área há muitos anos, trabalho home office, sempre praticando atividades físicas. Eu sou bailarina há muitos anos, né? Bailarina por hobby, mas sou bailarina há muitos anos. A minha vida estava tranquila, pacata, tirando as enxaquecas, que era uma companhia constante minha desde a adolescência, né? E foi até por isso que eu descobri a MAVO, porque eu fui investigar essas enxaquecas que eu tinha. E naquele momento as enxaquecas se intensificaram muito, né? E aí eu fui buscar um neuro
fiz uma ressonância magnética e foi um achado mesmo. Fernanda se surpreendeu quando recebeu o diagnóstico da MAVE, a malformação arteriovenosa cerebral. A MAVE é um emaranhado de artérias e veias, mal formados e de diferentes tamanhos em formato de bola de lã. A MAVE é uma comunicação direta e anormal entre uma veia e uma artéria, que prejudica o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio pelo tecido cerebral. Um neurocirurgião, referência em MAVE no Brasil e no mundo, transformou por completo a história da Fernanda. E ele me tranquilizou muito. Logo de cara, ele falou: Fernanda, isso é um problema que você nasceu com ele, porém existe tratamento, seja ele cirúrgico ou seja ele te acompanhando, né, que a gente não possa mexer na sua MAVE, mas só o acompanhamento também é um tratamento. E o tratamento está à disposição da população de forma gratuita na rede pública de saúde, no Hospital São Paulo, zona sul da capital. Aqui na Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é realizada a pesquisa e a cirurgia da MAVE. Félix Chadá, professor e chefe da disciplina de neurocirurgia da Unifesp e chefe da mesma especialidade na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fala da doença e do risco de sangramentos cerebrais. É a mesma coisa de ter a pia da sua casa. Então você tem a torneira, que é a artéria, e o ralo, que é a veia. E a pia, a malformação arteriovenosa. E qual a consequência disso? Você tem um equilíbrio. Quando você desequilibra ou aumenta a quantidade de sangue ou dificulta o retorno venoso, a MAVE enche. Então, isso ocorre principalmente quando você obstrui o ralo. Então, quando você tem algum fator que obstrua o ralo, que aumente a pressão no ralo, você enche a MAVE e ela se manifesta da principal forma, que é o sangramento, que é a ruptura. O indivíduo ele nasce com a malformação arteriovenosa e, como ela é uma patologia dinâmica, uma doença dinâmica, ela vai aumentando com o passar do tempo. Assim, ela é mais frequente no jovem. A importância é que para não sangrar, porque se sangra, ela pode ocasionar uma mortalidade, onde o risco de mortalidade é em torno de 4% ao ano, que em torno de uma década chega a 40% de morbidade, ou seja, uma sequela permanente. Então, o risco de um ressangramento chega até 50%. Essa iniciativa salvou a vida da Fernanda, que retomou a rotina após a cirurgia e hoje vive normalmente. Voltei para casa, fiquei uns 20 dias assim, em repouso, né? Depois já voltei a trabalhar, com 30 dias eu já estava dirigindo. Com 60 dias eu já tinha voltado para o meu balé, então, graças a Deus, eu saí 100% recuperada da sala cirúrgica e da mesma forma como eu entrei na sala de cirurgia, eu saí do hospital. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard mostrou que bebidas açucaradas como refrigerantes podem aumentar e muito o risco de câncer no fígado. Para chegar até o resultado, os pesquisadores norte-americanos analisaram dados de quase 100 mil mulheres na fase pós-menopausa durante 20 anos, para analisar a tendência desse grupo em desenvolver câncer de fígado ou alguma outra doença como cirrose. Nesse período, as participantes relataram aos desenvolvedores da pesquisa seu consumo habitual de refrigerantes, sucos de frutas industrializados e o consumo de bebidas adoçadas artificialmente. Os resultados mostraram que 7% das mulheres que consumiram uma ou mais bebidas açucaradas diariamente tiveram um risco 85% maior de câncer de fígado, quase 70% maior de morrer por alguma doença hepática crônica, como cirrose e hepatite crônica, em comparação com aquelas que ingeriram menos de 3 bebidas açucaradas por mês. Além disso, pessoas que consumiram uma ou mais latas por dia de refrigerante zero açúcar, diet e sucos adoçados artificialmente apresentaram um risco 17% maior de desenvolver câncer de fígado em comparação a quem consumiu até 3 latas da bebida comum por mês.
De acordo com cientistas, este é o primeiro estudo a descobrir uma associação entre a ingestão de bebidas adoçadas com açúcar e a mortalidade por doenças crônicas do fígado. Porém, como esse foi apenas um estudo de observação, mais pesquisas serão necessárias para confirmar essa associação de risco e determinar o porquê as bebidas açucaradas parecem aumentar o risco de câncer e doenças do fígado. De acordo com uma associação médica norte-americana, no ano passado foram diagnosticados mais de 40 mil novos casos de câncer de fígado. O número de casos dessa doença mais do que triplicou desde 1980. Esse tipo de câncer é um dos mais letais do mundo. Pelo menos 700 mil pessoas morrem anualmente pela doença e apenas 40% das pessoas diagnosticadas com o câncer acabam sobrevivendo por mais de 5 anos. A cidade de Yantai, que fica na região norte da China, terá uma construção inovadora em 2024. Se trata da Torre Yantai San, que promete virar um novo ícone na costa do país com o melhor pôr do sol do mundo. Com uma estrutura de 48 metros, o edifício projetado pela empresa chinesa OP Architecture fica à beira da praia e seria, a princípio, apenas uma biblioteca com centro para eventos, teatro e cafeteria, mas se tornou uma estrutura com um propósito maior. Segundo as informações do Design Boom, Yantai ficou conhecida há muito tempo como um local de adoração ao sol. Logo, o edifício foi pensado também para tirar proveito disso, utilizando a trajetória solar como guia para o desenho da torre. A ideia é mostrar o melhor pôr do sol possível aos visitantes em todas as estações do ano. A borda norte do edifício, por exemplo, fica paralela aos raios solares do meio-dia, nos equinócios. No solstício de verão, os raios alinham a borda leste no início da manhã e com o telhado ao meio-dia. Já o túnel da entrada principal fica alinhado ao pôr do sol no solstício de inverno. Em comunicado, os sócios Hu Li e Wang Wang dizem que a forma do edifício foi esculpida pela luz do sol e evoca os antigos costumes de culto à natureza, ao mesmo tempo em que fornece instalações culturais necessárias ao distrito. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.